canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção. Olá, olá! Olá, Boa noite, qualquer período do dia. Bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia. Pois é. Com o Francisco, com É José. o José e o... A vítima desta vez. Exatamente. É já para eu dizer eu estou bem, não se preocupem, etc. Pá, se quiseres, sim. Não sei, quer queres dizer, pescar o olho também? Não sei. Ok. É aquelas coisas. Olá, eu estou bem, não se preocupem comigo, estão-me a tratar bem. Exato. Temos mais um convidado que... Querem que eu me apresente, não é? Sim, nós por acaso não... Eu acho que às não vezes nem pesquisámos dizemos nada para esta quem é. entrevista. Era lindo Pois é. nunca dizerem com quem é que estão a falar. Nós Tipo, realmente não dizemos. E desta vez, como tu fazes imensa coisa, nós decidimos não fazer pesquisa. E coisas muito Ok, sérias, fixe. então... Yeah. É isso. E portanto vamos. Yeah. E tipo, quem souber sabe, quem não souber, não. Exatamente. A conversa ou vale ou não vale. Pá, exato. Ok. Ou tenho que ir tirar aquelas cenas do isto foi o que faço às vezes. E vai parecer creepy com as coisas que eu disse antes. Portanto, vamos ter atenção. Vou ter atenção. Não, tu há bocado só disseste que decoraste da roupa que tinha o Martim quando o entrevistaste. Sim, porque eu já entrevistei o Martim. Mas imagina, as pessoas podem tirar uma fotografia e pôr no Google Images e identificar quem tu és. Que é assim que eu trabalho muitas vezes. É o FBI. A fazer o quê? Não vou dizer. Ok. Mas é fazer fact-checks, mas pronto. Ok. Mas então, Martim, podes-te apresentar a tua versão de hoje. Martim é um nome falso, portanto o meu nome verdadeiro não está identificado. Eu venho aqui na qualidade de entendido em pintura contemporânea portuguesa e mercado leiloeiro de arte contemporânea. Espera, mercado leiloeiro, mas de quem frequenta ou de quem só... Tudo, portanto, o financiamento das grandes leiloeiras, a angariação de obras, a constituição de catálogos, as avaliações. Qual é que achas que é a parte mais interessante? Para mim, honestamente, deve ser a parte de ir aos sótãos das casas das avós e descobrir lá, tipo, um Domingos Sequeira, por exemplo, a precisar de restauro, mas... Mas é preciso ter sorte. Mas essas tens uma coisas equipa que restaura acontecem, também, ou não? Acontecem. Não, nós fazemos já falámos. Como se eu, na minha leiloeira. Eu queria muito ver onde é que quis com essa resposta. Eu e a minha equipa de 100 pessoas. Não fazemos restauro, mas podemos aconselhar restauro. Podemos, no fundo, as avaliações é mais uma peritagem. Tu tens lá uma peça em casa, achas que aquilo vale imenso, eu vou lá e digo, não, isto não vale absolutamente nada, só tem valor sentimental. Mas tipo aqueles tipos que chegam ao local do crime e investigam o corpo? Sim, um bocadinho. E muitas vezes até acontece Não sei mandarem... porque a minha cabeça está aí para estes Imagina, lugares. não, mas imagina, tens aqui um quadro e achas que este quadro é incrível, já sabes que a tua bisavó tinha, portanto achas que é uma coisa antiga, não sei o quê. O expert vai lá e diz, este quadro não vale nada, mas este castiçal, vamos falar sobre este castiçal? E tu, este castiçal toda a vida esteve aqui, isto é o quê? Ninguém sabe. Ele começa a olhar e tal, e não sei o quê, e diz, olha, este castiçal pode ser uma peça interessante porque não sei o quê. Portanto, muitas vezes estás à espera do ovo num sítio e ele está noutro. Mas pode ser só invenção, ou não? Não, Ou digo é que mesmo não, olho porque para há a um coisa? interesse, as leiloeiras cobram cerca de 17% sobre o valor de martelo. O valor de martelo é o... Cada vez que bate? não, ou seja, o valor quando a peça é arrematada. Ok, sim. O valor de martelo é o valor que estava. Portanto, estás a licitar com as raquetes, não é? Uhum. Tipo 10, estou a ver 20 ali, estou a ver 20, quem dá? 30, estou a ver 30. 30 ninguém dá. 31, 32, pumba, vendido. 30. Sobre isso acrescentas 17%. para a leiloeira. Tu já estiveste num? Já, é o meu vício. Eu vim se calhar por isso é que eu estou sugestionado, porque antes de ir para aqui fui ver a exposição de uma leiloeira, de um leilão que vai acontecer na semana que vem, onde quero licitar 2 peças. Fogo. Mas isso é fixe. tu fazes já... É o meu cavalo. Isso, Ok. Espera, há tanta coisa Mas sobre quando- este tema, eu não estava a esperar. Mas quando de diferente facto, é lá mesmo. daqueles... por exemplo, os únicos leilões que eu assisti foi aqueles de terrinha, dos colchões. também pode ser, ou seja, mas isso muito isso diferente. são mais as astas públicas, que é tipo, imagina, o gajo foi à falência, deixou uma casa, não sei o quê, faz-se uma asta pública com os interessados vão lá. Por exemplo, as lotas de peixe, quando o peixe sim, vem sim. da terra, faz o leilão ao contrário. Eu já Em vez de assisti ser com isso. o preço em ascendente, é com o preço em descendente. Sim, que é para sim. despachar. Para Mas é rápido. No muito Japão intenso. fazem do atum. Fazem Exato, um leilão do mas atum. aquilo é muito em intenso. ascendente no Sim, Japão. sim, sim. Yeah. Aquilo é muito intenso, é quase. Parece que estão a fazer mesmo um questionário. Sim, Porque sim. quem quer comprar está em cima da Exatamente, malta do peixe. É exatamente. super invasivo. Yeah. E o facto de ser em descendente é muito engraçado porque as pessoas atiram-se logo quando seria do interesse de todos deixar o valor descer, mas assim perdes o teu peixe. Mas imagina, estavas a falar disso de licitações. Tu geralmente
poderás ser a pessoa mais conhecida nesses leilões ou há mas mais eu gente? não estou lá pessoalmente. Ok. Ou seja, o que eu fiz foi eu dei uma chamada ordem de licitação. Já licitei por telefone, eram leilões no estrangeiro. E, portanto, o que fazes é dás o teu número e ligam-te, o leilão está a começar. Ou seja, ligam-te quando está a aproximar-se o teu lote, porque são vários lotes, e tu mandas a dizer: olha, interessa-me o lote 130, o lote 130, não sei o quê, e ligam-te e dizem: olha, a parada vai em não sei o quê, quer subir? E tu dizes: suba. E dizem assim, tipo, por 80 está connosco, ok, perdemos, está por 90, quer subir? Tu dizes: suba. É assim muito frio. Isto foi em italiano e eu só dizia: acompanhe. Parece um episódio de uma série. Estava à mesa num restaurante em Braga, só assim tipo o padrinho a dizer: acompanhe, isso aqui. Imaginar uma biopic. Exatamente. Mas pronto, pode ser por telefone, pode ser por ordem de licitação, que é tipo, mandas um formulário e dizes: por esta peça eu estou disposto a chegar até X. E portanto logo o teu valor. Eles vão-se batendo e chegam ao teu máximo, e se aquilo for €1 acima já não é teu. Mas isso estás a falar em italiano, por exemplo, tu podias criar uma persona, não é? Ou crias, na verdade. Sim, mas eles não sabem quem eu sou. Pois. Eu inscrevi-me em 2 leiloeiras italianas para comprar como é que se diz? Bandas desenhadas originais. Uau. Do Hugo Pratt e do Milo Manara e coisas assim. Portanto, tens as pranchas mesmo originais em aguarela, e depois ficas na base de dados deles e eles vão-te enviando sempre catálogos e coisas, percebem o que é que te interessa. Tipo, compraste uma peça do Hugo Pratt, então agora sempre que o é Hugo algoritmo, Pratt, tipo algoritmo. tipo algoritmo, Ok. sempre que um Hugo Pratt for É para a tua base de dados. exatamente, tu Isso é é, tipo quando isso abres é uma mesmo empresa droga. unipessoal e começas a receber canetas e canecas e não Sim. sei o quê durante uma Além semana. de dívidas e pagar impostos. Mas qual foi a coisa mais estranha que licitaste? Estranha ainda, entre aspas. Mais Podes ousada, dizer, porque as mais- pessoas vão Olha, continuar sem saber quem tu és vou-vos neste programa. Vou-vos contar uma portanto. história engraçada, porque tenho um sobrinho que tem agora 19 anos e que interessa-se bué por investimentos, e está a estudar economia em Inglaterra e não sei o quê. E eu disse assim: Ricardo, sabes que um dos melhores investimentos é investir em arte, porque é daquelas coisas que só vai valorizar, só tens de ter um bocadinho de paciência, porque não é no imediato, mas é investir em arte. E uma das coisas que mais valoriza um artista é o artista morrer. E isto aconteceu para aí há 2 anos. Eu disse assim: vou-te falar de um artista que é o Cruzeiro Seixas, que tem 99 anos de idade. Pá, um homem com 99 anos já não vai durar muito tempo, não é? Aliás, ele morreu para aí uma semana antes de fazer 100 anos, foi uma pena. E disse assim: olha, se tu quiseres, vem um leilão com umas peças, umas colagens do Cruzeiro Seixas, entramos a meias, e o gajo há de morrer passados uns meses ou uns anos ou assim, e a peça automaticamente vai valer mais tempo, e podemos fazer isto como estudo de caso, se quiseres, para tu próprio veres. E ele o efeito. foi na tua- E ele ficou deliciado, então decidimos, eu entrava com 70%, ele entrava com 30%, fomos Ok. a leilão, comprámos uma colagem, está em minha casa. O Cruzeiro Seixas fez a sua parte, morreu passado pouco tempo depois. Vocês festejaram, não é? Festejaram a morte Exatamente, dele. ele disse logo: tio, já podemos. Ele morreu, tio! Yeah, e eu, calma, que isto agora precisa ainda de um ano ou assim. Isto também parece que E, foram yeah, vocês que o mataram. não é? Agora, qual é o problema? É que, como todos os colecionadores, quando não estás a colecionar para vender, tu afeiçoas-te às peças. Tu não és capaz de vender aquilo. Portanto, eu vivi 2 anos com aquela cena na parede de casa, logo à entrada, e disse: Ricardo, eu não sou capaz de vender isto. Portanto, Pois eu é, mais pá. depressa te dou o teu investimento com juros do que vendo isto agora por. Mas não Depois deste substituíste pelo quê? Continuo na minha casa, portanto, continuo em processo de Não, porque é difícil também substituir uma coisa que estás afeiçoado na parede. não é? e porque, sobretudo, eu sei que comprámos isto para vender, mas entretanto eu habituei-me, tipo, é como um animal, não é? Tu agora, Sim. vou deitar Entretanto, fora. o teu sobrinho já não se dá contigo, emigrou. Não, mas eu tenho cativa a peça e não é justo, não é? Porque ele meteu ali dinheiro e o quadro está na minha casa, ele não viu um tostão daquilo, portanto tenho que. Pronto, ao menos sabemos Tenho que que o teu o sobrinho vai ver ressarcir. este episódio e depois O não sei vosso que é que vai histórico do acontecer. Google deve ser fixe, que é artistas mais velhos na Europa. Que assim, mais perto. A faixa entre os 98 e 99 são os que eu mais gosto. Exato. Mas estavas a falar dessa relação afetuosa. Tipo, quando consegues, não há tipo uma descarga. Tipo, e agora? Sabes que Qual é eu nunca perdi um lote, ou seja, ainda não me aconteceu isso, deve ser horrível. Tu estás ali na picardia a licitar, pá, tantas bacana tem mais dinheiro do que tu, não, já não. Vai sempre perder alguém, não é? Já estás aí Pois. para fora de pé, já é mais do que querias, aquilo tem uma parte de adrenalina, por isso é que eu prefiro estar longe da Pois, coisa. mas tinha graça tu seres odiado, nunca te conhecerem, não é? Tinha bué da piada, mas opá, nunca me aconteceu, há de acontecer, perder uma peça, e isso deve ser muito frustrante, porque depois ficas a dormir mal a pensar: porra, o que é que custava mais 100 euros ou uma coisa assim, não é? Só que aquilo é infinito, tu não sabes, tu se calhar punhas mais uma raquete e outra pessoa punha mais uma, e às tantas a coisa já está fora de Mas isso é controle. tudo no estrangeiro ou cá também? Não, cá também, esta vai ser aqui em Lisboa. Isto passa em que... É para a semana. Para a semana, então pronto, o leilão já terá acontecido. Já ganhaste, não é? Já poderei ou não ter... Sim, nós já vamos ter uma parte também, por isso é que o convidámos. Poderei ou não ter arrematado 2 belíssimos lotes. Ok. E é uma coisa. Diz tudo nas 7 línguas que falas, não é?
Sim, por acaso em leilões só exercitei 3 ainda, mas Qual é que mal. achas que foi a melhor até agora? foi o italiano, claramente. Porque estava ali. Sou mais foi, à máfia, não é? Pá, foi incrível. Estava no Brasão, não é o Brasão, é a Taberna Belga, Uhum. em Braga, a comer umas moelas de Peru. Não sei se já comeram, que são umas moelas tipo assim, Moelas deste tamanho. de Peru, sabes? não. A sério, achava E que com era só uma- francesinha lá. Não, também, mas a Francinha vinha a seguir. Ia beber uma cerveja que é aquela Kvack, aquela, sabem, que parece um alambique. E portanto estava ali como queria, à patrão, a licitar por telefone a peça do Milo Manara. E senti tipo, esta é a vida que eu Porra. quero viver. Porra. É isto que eu vou Gostava de fazer. ter um Manara original. É isto, Era original? yeah, é original, claro. Fô. Não, é incrível, é muito fixe. Portanto, Opa, se o mas- Martim for mas- assaltado. Ah, não, há um seguro para essas coisas todas. Portanto, o recheio de uma casa. Portanto, levem-me tudo, pá, que eu compro mais. Tens amigos licitadores? Não, só tipo malta de idade Isso dos foi meus muito pais. mal. Pois sou, Tens mas não amigos arranjei drogados. há outro Yeah. termo, não sei, se calhar há. Não, é o que tu fazes. Ou seja, é uma coisa solitária, é uma cena tipo tua. Yeah, opá, da minha idade não conheço ninguém, honestamente. Por acaso vinha a trocar mensagens com a Joana Gama, pianista, porque estava lá um quadro de um pintor que ela adora. E eu disse: olha aqui um Bieberstein. E ela logo: how much? E eu: não sei, isto é um leilão. Portanto, Mas tu, É, mas tens tu, que estar cá tu para fazes ver. quase uma espécie de esquema de pirâmide, a tentar cada vez Não, eu tô angariar nas mais tintas. pessoas. Não, eu só lhe disse assim: olha, se vieres só não licites as minhas peças, que eu não preciso Pô, de ok, concorrência, ok. está bem? Quanto menos interessados, melhor. Aliás, fiquei lixado porque saiu uma notícia no público sobre este leilão específico. Porque tem 3 peças importantes: tem uma Vera da Silva, tem uma Helena Almeida e tem uma Paula Rego Bué da Grande. E por causa disso faz-se uma notícia tipo: pá, não façam notícias sobre isto. Quanto menos gente souber, Jornalistas, melhor. pá. Não é que eu vá licitar essas 3. Mas a malta fica curiosa, depois vai ver o catálogo e diz: olha aqui também, não sei o quê. Mas Eu como é não que tu preciso caíste disso. nesse. Ias a passar na rua, Neste vício, entraste não é? num leilão? Olha, foi Só para porque- ver e Não, foi depois- porque em casa do meu pai ele também já deu bué para os leilões. Bué. Depois cada pessoa tem a sua cena, tipo, uns é mobília, outros é faqueiros, outros é pratas, loiças, vidros, cartas, livros, roupas, joias, relógios, vinhos, pá, tens tudo, literalmente, carros. O que tu quiseres, há leilões sobre isso. É tipo as tatuagens. Pensa em qualquer coisa, alguém que tem se tatuado. E portanto vi os catálogos lá em casa e. Mas isto é miúdo, tipo adolescente. Fazia um jogo que era: imagina que tenho 10 mil euros. O que é que eu vou gastar? O que é que eu vou comprar? E fazia assim tipo catálogo. Ah, de ok. obras de arte. Tipo, quase caderneta de cromos, mas Yeah, é o que é que eu invertido. conseguia com 10 mil Daqueles do paus? continente no Natal, que era escolhias os brinquedos que querias. Exatamente. O meu plafond autodefinido é este. E tipo, leilões que aconteceram há 2 anos. E vi as cenas. Fogo. E tu, ok, então foi uma coisa quase de infância. E lembras-te de teres comprado alguma coisa com essa dinâmica de. Não num leilão a sério, mas em puto, tipo. Em puto, pá, já lembro, mas foi num antiquário, que não é bem a mesma coisa, mas lembro-me de querer dar um presente ao meu pai, curiosamente, e não sei porquê, resolvi espatifar o meu dinheiro todo numa porcaria de um objeto que nem sequer sei onde é que ele pôs, que era uma espécie de caixa para transportar pombos. Portanto, Uau. mais específico do que isto, é tipo, em lata. Imaginem, não sei se já foram à caça, mas tipo, quando se vão caçar pombos, leva-se um pombo que vai com os olhos tapados. Para chamar os outros pombos? Para chamar os outros pombos. E portanto, como esse pombo está com os olhos tapados, tu largas, ele levanta voo, mas depois, como não vê nada, coitado, quer pousar e desce. E os outros pombos vêm, tipo, olha ali um pombo desceu, quer dizer que há ali comida. E portanto vão lá. Bem. E, portanto, Não é isto por era- pena, é mesmo por. Não vão lá para egoísta. ajudá-lo. Tipo, aí, bora lá ajudar o nosso Yeah, mano. é aquele Aí o gajo está bué da bêbado, bora Não, lá. é tipo, aí aquele gajo deve estar mesmo bué da bem, ali a comer, olha o gajo. Pô, que egoísta, ainda gosto menos de pombo depois de saber isso. Yeah, e então, para transportares este pombo específico, era assim uma cena em lata por cima uma nave espacial do século XIX. E eu disse tipo, meu pai vai adorar isto, óbvio. Então comprei aquela cena. E lembro-me na altura de sentir aquela adrenalina, que é um bocado a adrenalina do jogador de póquer, a adrenalina do leilão, Sim, que é de sim, sentir sim. estou a gastar mais do que queríamos, está-me a dar bué da pica. Esse abismo. Portanto, exatamente. Mas cara que ele fez quando recebeu essa lata. Por acaso curtiu bué na altura, estava assim, acho que era o aniversário dele ou uma coisa do género, estava cheio de amigos e mostrou a toda a gente. E o objeto era fixe aquilo, porque é bizarro. Tu Ok, percebes ok. que aquilo é feito para levar um pássaro, mas é todo em lata verde metálico. Tu quiseres perceber a história daquele objeto ou perguntaste, de onde é que isto Sim, veio? perguntei, disseram tipo, isto é final do século XIX, é provavelmente uma coisa inglesa e pronto, ficou comprado. Mas foi se calhar assim o primeiro bicho que tive Ok. destas compras bizarras. Que não é como ir a um centro E bem comercial bizarro. e tipo, não é como comprar uma camisola numa loja ou Sim, sim, ir ao sim. supermercado comprar roupa, não é? Coisa específica. Isso foi a prenda mais bizarra que já deste na vida? Em termos de ser estranho. Pá, é claramente uma das. Se calhar a prenda mais bizarra, sim. É E capaz de ser. é mais banal.
A mais banal é Camisola, tipo não. ir à Tiger e despachar uma cena qualquer para os putos, para os meus sobrinhos, Qualquer- para os outros sobrinhos mais novos. Tens muitos? Tenho 5. Ih, isso é difícil. já é bué da malta. Isso quer dizer, eu não tenho muitos primos, mas a minha namorada tem muitos e é uma dor de cabeça. É bué da malta. Livros. E este Natal, por exemplo, nem sequer chegámos a ver alguns, portanto tenho lá os presentes em casa ainda para dar, a dizer Feliz Natal. E não sei, tipo, agora damos no ano que vem. Ou então deixa embrulhado e no futuro É isso, se há calhar um damos leilão. no Natal. Exato. Olha, Podes pode fazer ser. um leilão. Se calhar é valioso, que é o que está dentro desta caixa embrulhada. sim, assim. pode Depois ser. aquele jogo da Tiger de tirar bolas. Exatamente. Mas tu não deve ser fácil oferecer-te uma prenda, pá. Agora estou aqui a pensar. Pá, se pensares Não, um bocadinho não é fora nada. da caixa, se calhar qualquer coisa me interessa. Estás a ver? Pois, também desse ponto de Aquele vista. chapéu sim. está ali, percebe-te? Pá, o chapéu se calhar não tanto, mas tipo aquela cabaça ou sei lá, Ok, um teclado ok. qualquer marado, uma coisa qualquer, Sim. não sei. Mas assim, com obras de arte, normalmente não falhas. Por exemplo, Pois, também- com bué de pessoas eu digo, não, mas tipo, vão à galeria, vão à O e compram uma ilustraçãozinha, podes comprar ilustrações por 25 É do euros. Porto. Há uma cá em Lisboa também. é? Yeah, Não sabia. há uma em cada cidade. Mas banda desenhada, agora disseste banda desenhada, eu fiquei nisso. Não, banda desenhada é porque eu adoro Hugo Pratt e Emílio Banara e a minha próxima cena vai ser comprar uma ilustração do Sampé. Estão a ver quem é? O Que Chico morreu há deve algum saber tempo também. O mais. problema é esse, o gajo Morreu recentemente. morreu, então o preço está um bocado. Ah, Não então foste- fizeste o mesmo, Claro. também Yeah, não dá para estar consegui. sempre atento, não é? Pois é, não dá para todos, né? Não tens um Excel com Yeah, esse, mas, já não, foi. mas é aquela cena tarde piaste, porque podíamos ter Pois. lembrado antes. Mas o Sampé está noutro nível, portanto não é fácil as peças dele irem a leilão. Fez muitas capas da New Yorker, por exemplo. Ou O Manara seja, tem há que idade muito agora? mercado. O Manara está vivo ainda, deve estar a chegar aos 90. Pois. Mas o Manara já me orientei. Prato Ele já agora foi. pode morrer à vontade. O prato foi o ano estou- passado ou não? Não, Ou o há Prato já dois morreu há bué da tempo. Foi? Prato Quem morreu, foi o ano tipo, passado? final dos anos 80 ou princípios dos anos 90. O ano passado, assim, de bandas Estamos desenhadas. a fazer houve- um check não de... sei se o Goscinny. Ok, não era isso que eu estava a pensar. Não, Mas pronto. mas é capaz, sim. Por exemplo. Gostava que agora do- ficassem só meia hora a pensar que Yeah, quais é que quem já foi? foram. Não, mas olha, por exemplo, se entrarem nessa cena, vão ver que o RG é dos autores que mais vezes aparecem em leilão, deixou muitas coisas e são sempre com preços muito altos, mas são preços estáveis. Portanto, o gajo já morreu há muito tempo, já o valor do Tintin ainda já não vai subir exponencialmente, portanto estava super consolidado. Já alguma vez foste ao Anguleme? Não, Foi agora. foste lá? Não, Pronto, está bem. não mas estou a dizer isto porque eles têm lá uma rua em Anguleme em que homenageiam todos os grandes Yeah. artistas. Então este ano tinham lá o RG e cada um tem a data de morte. Yeah. Tens que ir lá O ver. problema do RG é que ele está a passar por uns tempos difíceis na cancel culture e não sei o quê, está um bocado difícil de manter aquele valor de mercado. Mesmo o Manara também já passou por isso também. O Manara, porque é a objetificação da mulher. Sim, foi quando fez umas capas para a Marvel. Ok. Fez uma Spider-Woman. Também chamaram o Manara para quê? Para desenhar um velho de barbas? Até Mas parece. era assim, ela estava numa pose que não era ergonomicamente possível alguém estar. ok. Era só mesmo para ter assim um rabo enorme. Yeah. Então foi alvo de. Mas isso da banda, portanto, não podemos oferecer uma banda desenhada qualquer. O gosto da banda desenhada não é um Franco-belga, gosto não é? normal. Não, ou seja, também tenho alguns originais do Hugo Pratt em italiano. É uma dos anos questão mais 70, artística, sei o quê. não Yeah. Mas da teres leitura. A prancha, no caso Certo. do Hugo Pratt, tenho duas. Pá, e o que é giro é veres a prancha feita em aguarela com alguns quadradinhos em branco que ele deixou, portanto, claramente não ia fazer aquilo agora. E depois ires buscar o livro original e veres aquela prancha tal como ela saiu. Sim, E sim, pensas, sim. "Ah, eu tenho o O original, processo, está não aqui é? na parede. Sim. Yeah. Mas tu não, ou seja, não. As coisas todas que fazes, desenhar não é uma delas. Já foi. Já foi? Em Ok. adolescente. Yeah. Mas eras bom ou é só. Era bom até, era autodidata e houve ali um nível um momento da minha vida em que era igualmente bom a fazer várias coisas, todas de autodidata. Desenhava, tirava fotografias, escrevia e compunha. E era tipo assim um bocado. Mas o desenho cruzava-se com todas as outras ou era uma coisa à parte? Uh, Não faz ideia. Um bocado difícil. esta Cruzava-se um bocado, porque eu saía, lembro-me de ser puto, pai, aos 15 anos, tinha restaurado uma máquina fotográfica antiga e comprava assim uns rolos ficha preto e branco e saía tipo para a Alfama e levava o caderno para desenhar e levava a máquina. Portanto, tanto Ih, fazias fotografava as duas como- coisas. Yeah, era tipo. Era Era bué. a cena Tens mesmo, muitas yeah. máquinas, isso agora é que está a render bem. Levava- Pois é. yeah, pá, tenho esta só, mas nunca mais usei, honestamente. Depois estas coisas, tipo, escolhi um só destes interesses para ficar uma cena mais consolidada, vai, e os outros todos caíram. Estava a pensar que talvez te desse um. Porque eu ando sempre à procura disso Mas para para mim mim. queres dar um presente? Não, pá, quero. que faz Agora anos? apetece-me. Quando é que faz anos, Decorei. Martinho? Dia 10 de setembro. Está longe. Pois é. Aí já nem.
Não sei, podias ter Devia visto. ter Sim, mas faço antes todos os anos. Porquê que me deste? Queres dar um presente? Não, tu não paraste de falar disso. Gostei do desafio. Yeah. Tipo, um bom daqueles bloco de notas mesmo, tipo em lojas que eu sou um bocado obcecado com blocos de notas. Yeah, com um bom papel Daria. italiano. Sim, por exemplo. Yeah. Qual é a tua marca Aquele de 200, papel 200 preferida? gramas. Isso já não vou aí, Martim. Já não Meu vais Deus, aí? não. Tu tens marca de papel preferida? É o papel cochê, não sei. Qual é a tua? O offset. Opa, por Eu acaso gosto de uma boa agora também- gramagem, porque eu desenho também, então gosto de. Claro, claro. O meu sketchbook tem que ser sempre ali. Ok, mas, se for, mas não pode ser tão grosso ao ponto que parece que estás a virar uma cartolina. Não. Ou seja, até eu gosto só, que as páginas possam dobrar Sim. também. só não pode ser parecer uma palhinha, Yeah. nem ser uma Yeah. cartolina. Yeah. Olha, eu comprava, os meus cadernos eram Winsor & Newton, que é Yeah. uma marca inglesa sólida, muito boa. Tinha Boas capa canetas dura, também. com argolas, portanto faz-se. Mas há uma marca italiana que agora não estou a Argolas, desculpa. lembrar. Os meus cadernos tinham argolas. Yeah. Polémico. Eu por acaso não sou fã de cadernos com argolas. Mas eu gostava, era a minha cena. Portanto, como eu na altura não te conhecia e não, Exato, não exato. tinha. Não, se Agora fosse o nunca meu colega mais. de carteira, se Yeah, calhar ia julgar. Exatamente. Opa, mas é de gustibus, é mesmo indiferente. Agora, esta marca italiana não me estou a lembrar do nome, por acaso vê-se até nos aeroportos. Há tempos vinha no aeroporto de Barcelona e passei por uma loja específica desta marca e pensei, engraçado, em Portugal não temos marcas só desta loja de papel. Sim. Eles chamam aquilo uma cartelaria e ali tu vais lá comprar papel só. Pô, isso é ótimo. Então, o Incrível. The Office eles já vendem papel, não é? Pois é. Yeah, exatamente. Papel, entretanto, vai à vida, não é? É? Não sei. Não Não, digas não isso. sei. Achas que não? Eu continuo a usar. E bem. Não sei. Vamos a entrar nas alterações climáticas. De repente. É pá, não. Já não me lembro. Não, mas estavam a falar. Não, também não vou falar disto. Para quem nos está a ouvir, temos um grande convidado hoje. Sim, não é? é verdade. Que, tu és o Paiva, não é? Em Pipir... Sou Chico. Sim, E agora temos Estou aqui com o Martim. 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 Martim que faz muita coisa e vai apresentar-se. É verdade, eu estou aqui na qualidade de estudioso dos diversos dialetos italianos, portanto, das diferentes regiões e da forma como estes se intercalam também com diferentes aspectos da cultura, como são a gastronomia, que muita gente tem presente, as artes, a história, até a forma de vestir, curiosamente. Mas a Itália tem muitos dialetos. Itália tem imensos dialetos. Mas tem mais do que aqueles que as pessoas julgam ter? Provavelmente sim, porque as pessoas não julgam coisa nenhuma, não é? Mas qual é Só se o, julgam umas às outras, não. mas qual é o teu favorito? Sobre Qual, os dialetos qual é que italianos. gostas mais de estudar e de praticar? Os mais fascinantes são aqueles, para mim, que são falados por muito poucas pessoas em lugares muito recônditos. Por exemplo, na Lombardia, que é a zona centro-norte de Itália, existem alguns vales na zona chamada pré-alpina, portanto o início dos Alpes, que, imagina, tens um vale e lá em baixo tens uma aldeia com 1500 pessoas. Fala-se um dialeto específico ali, que é diferente dos dialetos que se falam já nas encostas da montanha ou nos outros lados da montanha. Mas Isso também não, por exemplo, entre ilhas nos Açores também não acontece. é. Mas Uns não são abrem mais a dialetos, vogal, é mais outros- sotaque. Sim, pois. É Pois que é eu não- diferente. atenção, eu não estou a falar de sotaque. Sim, peço desculpa. Estou a falar Foi de meu. dialetos mesmo. Não, e por isso é que te convidámos Sim, hoje para Alguns falar são- disso. exatamente, Sobre esse alguns tema. são reconhecidos enquanto língua. Por exemplo, o napolitano. Não sei se viram o Gomorra, o filme. Ah, sim, Carabinieri. Sim, ou seja, o Gomorra é um filme sobre a máfia. O filme, a razão pela qual o autor do livro que dá origem Saviano, ao filme, não é? Exatamente, Roberto Saviano. Ninguém vive sabe em como é que parte ele ainda está incerta, vivo, Exatamente, na vive em verdade. parte incerta, com escolta, etc. É um filme que, de certa forma, chocou os italianos, não pela máfia, não por nada disso, mas porque é um filme que levava legendas. Porque os italianos dobram. Ah, sim, os estou filmes, eles habituado. dobram Sim. tudo. Portanto, eles Já vi não um estão comentário com o habituados. George Clooney italiano. E cada ator tem a sua voz própria. Portanto, quando morre o ator, imagina, agora morreu, sei lá, quem foi o último ator a morrer, assim. Mas de italiano? Não, de Craveira Internacional. O Ray Liotta. Sim, não, mas sim. Mas esse não é grande o suficiente. Mas imagina que te morre um Harrison Ford, por exemplo. Ok. A pessoa que dava a voz ao Harrison Ford fica sem emprego automaticamente. Porque tu não podes de repente ouvir a voz do Harrison Ford num outro ator. Pois. E portanto esta pessoa estava muito associada àquele ator e acabou. E se for o também acontece contrário, em Espanha. Se morrer a voz, a voz de dobragem. tem que arranjar outro. Mas o Harrison Ford não fica sem emprego por causa disso. Pois. Portanto, não funciona. Isso era incrível. Yeah, tipo, olha, Mandarem-lhe um o seu, telefonema. yeah, o seu
dobrador italiano. E eu lembro, daquele- ei, não acredito. Ei, tinha um filme tão bom Olha para só fazer. esta. Mas há um documentário fixe que é o I Know That Voice, que acho que é assim que se chama, em que pega no George Clooney de cada país, no brasileiro, no de Espanha, do italiano. E encontram-se E todos. encontram-se todos E falam e com o o que é que próprio. gostam mais Sim, no George Clooney. Exatamente. Quanto tempo da tua vida perdeste para aprender tanto sobre dialetos, Martim? É assim, eu vivi em Itália por 2 momentos na minha vida. Uma vez, a primeira foi 6 meses e a segunda foi 4 anos, em regiões diferentes. E na altura já falava italiano, porque aprendi italiano em adolescente por prazer, aqui no Instituto de Lisboa. E portanto, já sabia que Itália tinha isto, já ia para lá com uma predisposição de um pré-fascínio em relação a isto. Pá, e adorei perceber a importância que isto tem para as pessoas. Tipo, há famílias que em casa falam dialeto e são italianos. E que tudo, fora sabem? depois não falam? Exatamente, depois fora é que falam italiano. Há muitos italianos que aprendem italiano na escola, porque em casa falam dialeto. Em italiano há aquilo que se chama o dialeto stretto, que é um dialeto cerrado, que é mesmo diferente e não é poroso em relação ao italiano. E há um dialeto mais flexível, que é tipo o dialeto relaxado, que vai incorporando palavras de italiano e tudo isso. E quanto mais rural a realidade em que nos encontramos, mais as pessoas falam em dialeto cerrado. Quanto mais urbano, menos... Sim, quem é que fala o pior, entre aspas? O mais Pá, difícil. assim, eles O mais Imperceptível, não imperceptível, é imperceptível. mas- provavelmente na Sardenha e em Nápoles, diria que são sim os dois mais horríveis. É tipo a língua basca. Que sim. Apareces ali Sim, sim, sim. e não consegues relacionar-te com aquilo, nem nada. meio francês, meio... Exatamente, mas há outros dialetos. Por exemplo, o dialeto toscano, na verdade é um dialeto que não existe propriamente dito, porque é dali que nasce a língua italiana. Por exemplo, a Divina Comédia é escrita em dialeto toscano, porque na altura a Itália é um país com 150 anos, não existe. Portanto, o Dante, enquanto cidadão da República de Florença, estas coisas todas, escrevia na língua franca de Florença, que era o toscano, que depois acaba por se emancipar e ser o italiano. Mas tens livros incríveis que são escritos em dialetos, tipo o Goldoni, que é um autor que eu adoro, de teatro cómico do século XVIII, escrevia em dialeto veneziano. Portanto, Ok. se fores ler o original, mesmo original, nem é o italiano, é mesmo dialetos diferentes. Mas nesses E, 4 anos e 6 meses que estiveste lá, dedicaste mais tempo a aprender dialetos. do que propriamente ou seja, Para eu quem sabe tanto dialetos, tiveste de perder muito tempo com dialetos. perdi alguns, sobretudo os que mais me fascinam. Por acaso um deles é o dialeto veneziano. Mas ficavas a observar as pessoas. só, Mas que isso podia ser é pelo creepy. som ou pelo... Não, pela história, porque se tivesse uma terceira parte eu falava-vos de um outro interesse que tenho, que é a história de Veneza. Mas os dialetos são chaves para tu abrires a porta que dá para a cultura daquela comunidade. E no caso do dialeto veneziano, abre-te as portas para todo o passado de Veneza, porque todas as fontes primárias, etc., está tudo naquele dialeto. E ajuda-te a entender até as influências da cidade, porque o dialeto veneziano, por exemplo, tem muitas influências do espanhol, por razões óbvias, porque Veneza sempre foi uma cidade mercantil, portanto havia muitas trocas de mar, passavam ali muitos marinheiros, e a língua espanhola era um bocado língua franca aqui na Península Ibérica, portanto acaba por ter imensa influência nesse sentido. O dialeto genovês também, que eram os gajos que estavam na outra ponta também a fazer comércio, a trocar essas coisas. E acho que enquanto portugueses nós temos uma língua muito antiga, fronteiras muito antigas, fechados, estamos um bocado ensimismados. Ires a um país que de repente são imensos países dentro de um é fascinante. Então a nossa língua sinto isso. é uma grande... Não, a nossa língua também. é fixe, mas é um bocado mais boring. É mais... Ok, certo. Mas só quando chegas às ilhas é que começas assim a fugir mais Que um outro país bocadinho. terá tantos dialetos? Olha, Sabes? a Alemanha, por exemplo, é um país que tem uma configuração parecida, porque a Alemanha também é uma junção, a Alemanha moderna é uma junção de vários estados pequenos, só que ali as línguas germânicas acabaram por se consolidar de forma um bocadinho menos rica. Mas o México, por exemplo, é um país que tem imensas línguas pré-colombianas, obviamente, que são diferentes e que são estudadas, e algumas delas são mantidas vivas, outras estão ligadas às máquinas. Mas os teus... Sim. Mas os teus dialetos preferidos são mesmo os italianos. Os de ternura. Sim, o Nahuatl e essas coisas não gosto muito. Quer dizer, não gosto, não conheço. Adoro tacos, mas as far as I go na cultura quote. pré-colombiana. Qual é a tua palavra italiana favorita em qualquer dialeto? Olha, adoro uma no dialeto friulano, que é disnicciare. Disnicciare é uma palavra muito específica que eu não conheço equivalente em nenhuma outra língua, que é abrir alguma coisa pela primeira vez. Imagina, quando tens a Unboxing. lata... mas é que não é bem a mesma coisa. Tô a brincar, Tipo, tô a brincar. quando tens o fresquinho de compal e abres e dá aquele clique, Sim, tu sim, sabes que não volta, não é? tu desnichaste aquela garrafa. Ok. É algo Tiraste- entre abrir, inaugurar e Virgindade, desvirginar. sim. Exatamente. Desnichar. Disney Chara.
Yeah, Disney acho isto incrível. Channel. Mas, ou seja, se disseres Disney Channel em Udine, toda a gente vai saber. Se disseres o Disney Channel em Veneza, já não vão saber. E estás E estás 100 km completamente ou assim de distância, não estás morto. tão longe. Yeah, e matam-te. Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada também numa discoteca em Florença, que já estava meio ébrio. E estava lá um grupo de napolitanos e estávamos a falar e disse, és napolitano, que engraçado, eu sei dizer uma frase em napolitano. E disse-lhe, mannaggia di tastra morte, que quer dizer, malditos sejam aqueles que da tua família já morreram. Isso deve Ai, ser é horrível, bem, mas É porquê que tu horrível, disseste? tipo, pá, achei Isso é tipo o engraçado. espanhol me cago em tus pueblos. Yeah, ou assim. exatamente, e ele teve logo que ser agarrado pelos amigos porque ia logo Que dar errado. uma Mas porquê que cabeçada. tu fizeste Yeah. isso à tua vida? Ele disse disseste. para amaldiçoar os falecidos já na tua família, não é? Isso é engraçado. expressão é muito- Mannaggia di tastra Isso é morte. muito forte. Yeah. A questão é, porquê, Martim? Pá, porque estava ébrio, não é? E portanto Sim. disse, Que não, divertido, que não é? engraçado, adoro pizza, muito boa, Vesúvio. Eu sei uma frase também napolitana. Sabes que giro, diz lá o que é. Onde é que ouviste falar de Uma Itália jarda. pela primeira vez? A minha foi no Cavaleiro da Dinamarca. Onde é que ouvi falar de Isso Itália é uma pela boa primeira questão, vez? não Isso é sei. lindo, o Cavaleiro da Dinamarca, depois plot twist, Itália. Exato. Opá, não sei, honestamente. Sei que não adorava pizza em miúdo. E agora? Foi a primeira cidade onde eu tive. Foi? Foi Foi. Pisa? Foi. Mas não confundi pizza com Com pizza, foi Ah. o que acabei de fazer. Sim. Pá, lembro-me de uma festa de anos, pá, e aos 6 ou 7 anos que ia ser na Pizza Hut, rodízio Ih, de que bom. pizzas, e a mãe de alguns miúdos dizer, todos gostam de pizza, não gostam? E eu fazer tipo, eu não gosto de pizza. Não sou muito fã também. Não gostas de Pizza pizza? Hut. Ou de Pizza no geral não é uma coisa que eu queira imediatamente comer. Eu gosto. Prefiro É- comer uma boa massa É comida do de que... conforto, É que para mim. conforto, yeah, eu também. Prefiro uma lasanha. Também. Uma... Agora, percebo. quando é aquelas fatias de pizza que tu pões na mão e ela cai toda, tipo, parece e uma... eu... Sim, sim. Não, Papel- isso, por só favor, parece pá, papel, não. sim, às Yeah, vezes. não me lixem. Tens uma marca preferida de pizzas? Marca? Marca? Tu achas que eu como pizza congelada? Está aqui um guardião, um Podia embaixador ser, não Martim. oficial Não, de da cultura entregas, italiana. entregas. Ou que sítio é que tu Olha, gostas assim, mais a de pizza? Dr. Oetker para mim é... Não, aquela. Há uma Não, a muito má, mas doutrina eu não vou. divide-se entre a pizza partenopea, pizza napolitana, e a pizza... Qual é a tua toda a doutrina? outra pizza. Eu, por acaso, não sou doido pela pizza napolitana. Acho que tem muito pão. É muita massa, para mim. E depois há esta coisa... Eles são muito conservadores da pizza. Só há 3 tipos de pizza oficialmente permitida em Nápoles. Que é margarita. Por lá. Que é a margarita, marinara e a... E tá bom? Não, e há mais uma que é a branca. Sabes Exato. a história da pizza Eu sei que margarita? tem mais queijo. Sei, para a rainha. Não, o cogumelo. Não, Sabes a história Não, da pizza não, não margarita? faço ideia. Queres Qual é? contar tu? Conta tu. Conta em Era- meio, era a mas rainha tu Margarida de começas- Savoia, Ela, não é? sim, ela pede uma pizza e inventa uma pizza para homenagear a bandeira italiana. Exatamente. Então, por isso é que está. E portanto, Pizzaria da Gatinho. Ok. Yeah, não, mas eu por acaso prefiro a outra pizza, mais variada, com outro tipo de. E a de Chicago, coisa. que é aquela Pá, adorei, velha. eu vivi em Chicago, 2 A anos. sério? A Deep Dish Pizza. Pá, eu sempre quis experimentar isso. incrível, Experimentei em incrível. Nova Iorque, mas péssima, não era bem. É incrível, é incrível. Tens 2 restaurantes, basicamente, que é o Giordano's e o Lou Malnati. Tu pedes a pizza e eles avisam-te logo, olha, que isto dura 50 minutos. Portanto, tens que pedir tipo assim um finger food ou qualquer coisa. Porque aquilo é uma quiche, basicamente. Aquilo é uma tarte Sim, aquilo- desta aquilo- altura, yeah. que é queijo fundido lá dentro, sabes? É tipo... AVC completo. tu tiras aquilo da boca e não é um fio de queijo. É tipo... É uma bola. Uma pastilha, Yeah, é todo uma um- gosma de Exatamente. queijo. E comes uma fatia e estás completamente arrumado. Uma vez consegui comer 2, mas a pizza pequena começa em Só 4. consegues comer tão pouco, então. Esquece, Só comes aquilo é atroz. Mas há tipo um recorde lá de uma pessoa. Por de- acaso, esse tipo sim, de por restaurantes. acaso acho que é no Giordano's, em cada restaurante tem tipo o seu recorde. Tipo, neste restaurante, o Timmy O'Donnell comeu no dia tal 17 fatias desta. Pô, desta Depois receita. está a data do falecimento. que é mesmo. Declaração de óbito. Coincide. Exatamente. Em Chicago tiveste a fazer o quê? Em Chicago estive a fazer um mestrado, aí já não estava tanto na área dos dialetos. Estava a fazer um mestrado em. Posso dizer? E agora cai-me a máscara? Depende. Qual é que será a resposta? Podes. Não sei, ainda há uma terceira parte. Posso. Pois Então, por acaso vou dizer uma coisa que não é verdade. A Chicago fui estudar alemão. Mas não é verdade. É verdade. Ok. Aliás, uma coisa que não é mentira. Entre as várias coisas que fui lá fazer, uma delas foi essa. Porquê alemão em Chicago? Porque me apeteceu, em primeiro lugar, mas depois porque há uma comunidade, uma diáspora alemã em Chicago muito interessante.
alemã e polaca, que faz com que a cidade tenha ótima cerveja, por exemplo. A cultura de cerveja artesanal em Chicago é muito fixe. Vocês têm arte, quem gosta de uma boa IPA. Porquê, Martim? Não? Porque temos barba e eu tenho uma boina. Barba, quadrados, boina, vocês têm indie escrito na cara. Sim, é verdade, tens razão. Admito. Nós, na verdade, não somos as pessoas deste podcast. E portanto, se nunca lá foram comer um bom pretzel com uma boa. Não sei, tu tens cara de Pale Ale? Não? Sim. Mas sou mais para as lagers. Ah, é? Assim. Ok. Eu, por acaso, não tenho preferidas. Não? Não, sou um bocado aberto. Pronto. Aliás, há uma zona em Chicago que se chama Pilsen, precisamente. Sim. Porque levou para lá, embora Pilsen seja na República Checa, levou para lá muita gente daquela zona e, escusado será dizer, há cerveja a rodos em todo o lado. E é uma cultura gira, faz muito frio naquela cidade. E há muitos bêbados também, sabe ou não? bem. Imensos. Mas, isso Mas dos faz parte bons da piada. bêbados ou do. Ambos, dos violentos e dos que são só simpáticos. Então recomendas Chicago? Por acaso recomendo muito Chicago, não nesta altura do ano. Eu apanhei 32 graus abaixo de zero em Chicago Fogo. durante o dia, portanto isso não se Mas recomenda a dava para ninguém. estar na rua? Opa, eu tinha que estar na rua, eu tinha que andar, tinha que ir a pé todos os dias, fazer 1 km a pé para ir para as praticar aulas alemão. e outros para... Exatamente. A pessoa a gritar para as pessoas. Exatamente. Está frio, caneco. E portanto tinha que andar a pé. O que é que eu vos posso dizer? É uma sensação de frio muito grande. Aquilo foi no inverno de 2018, foi o inverno mais frio de que há registros na era moderna. O lago Michigan congelou tipo 10 metros de água. Congelaram, portanto, em todo o lago. E o lago tem quase o tamanho de França. Portanto, foi mesmo muito, muito, muito frio. E eu pensei, bom, vou morrer aqui, porque as previsões estavam horríveis e foram tipo 20 dias em que a temperatura nunca sequer se aproximou do zero, mas porque estava Sempre a descer. bem lá em baixo. E em casa também devias. Não, em casa tens calor não. até, porque ali é Tem aquecimento, coisas, aquecimento central sempre, que é ligado em todo o prédio, portanto nem sequer podes controlar. E portanto eu até tinha uma janela sempre aberta, porque senão aquilo fica com o ar muito é a seco. temperatura que tiver, nem é, tu não consegues regular nada. Não, tu podes ter ou ligado ou desligado, é a única coisa que podes fazer. Aí é bem. E desligado está fora de questão, portanto tens que viver com aquilo ligado e... Por acaso, em Nova Iorque no hotel também era assim, os gajos tinham Exato, tens lá uns sifões ou Exato. umas coisas do género e... Aquilo era muito incomodativo. Yeah, mas toda a gente tem uma janela aberta para ter um bocadinho de ar, porque senão aquilo fica muito quente. Querias ter ficado lá mais tempo? Por acaso não. Acho que Notei voltei um quando certo tinha tom de voltar. saudades. Não sei. É assim, é uma cidade muito interessante, é aquilo que se chama as World Class Cities, que são cidades que de facto te dão o mundo. Eu percebo também uma pessoa que passa tanto tempo com os dialetos em Itália que era às vezes. Sim, exatamente, abrir-se um bocadinho. Sim. A diferença ali é que tu não precisas de ir aos sítios, os sítios estão ali. Chicago tem 8 milhões de habitantes, portanto é a terceira maior cidade americana. Mas isso às vezes não pode ser assim um bocadinho mais. Então, mas Tanta coisa. American. Pois, Os pois, americanos sim, não sim. olham para Yeah. fora porque não precisam. Pois, não é? Exatamente, eu acho que tu tiras aquilo que queres. Pois. Essa coisa que eu gosto nestas cidades muito grandes é que tem tudo para todos, mas não te esfrega tudo na cara. ou Sim, seja, pode tu ser não- 10 pessoas diferentes. Yeah, e tu não tens que ir aos clubes de jazz e também não sei o quê. Não, tu fazes a vida que queres fazer. Seja qual for essa vida, há aqui um lugar para ti. Mas foste outro Martim em Chicago? Martim. De certa forma, sim. Que Martim? Olha, um Martim. Agora falava de mim na terceira pessoa. Sempre até ao fim da. Olha, o Martim era uma pessoa extrovertida, era um Martim feliz, era um Martim à descoberta do mundo, de certa forma. Foi engraçado porque cheguei lá e passado um mês mudou a administração Obama para a administração Trump. E Chicago é das cidades mais azuis que há nos Estados Unidos. Por azuis entenda-se democrata. O Obama foi senador por Chicago, a Michelle Obama cresceu no sul de Chicago, que é uma das comunidades afro-americanas mais importantes dos Estados Unidos. Portanto, é uma cidade que sente muito o Partido Democrata. E quando o Trump ganhou, foi como se... Tipo, estão a ver quando o Voldemort está-se a aproximar Certo. e vem aqui. Foi isso que eu senti. Foi essa Tipo, vibe. as pessoas ficaram todas em preto e branco, ficaram todas tristes. Eu Fogo. assisti, na noite das eleições estava num pub. Uma nuvem logo, não é? Yeah, logo, foi uma coisa horrível. Não havia música no pub. The Mentors. Estava tudo, literalmente. Yeah. E que fora, de facto, deve ser uma horrível. grande E depois, recordação. não, e depois a cena era, eu lembro-me, na universidade, no dia seguinte as pessoas estavam em estado de choque. Mas em estado de choque a dar as condolências umas às outras. Quase. Ou seja, uma coisa profundamente dura. Mas havia esta suspeita de que há entre nós pessoas que votam Trump. Ei, Mas as pessoas Pois, que no votam início Trump da- estavam num yeah. ambiente de tal forma hostil para elas que não saíam do armário também. E portanto dizia-se, mas este gajo provavelmente vota republicanos. Até porque havia muitos alunos na universidade
que não eram de Chicago, naturalmente, portanto, vindos de outros estados e não sei o quê, mas era daquelas coisas don't ask, don't tell. Ok. Tipo, Um tema Guerra Fria, completamente espiões. tabu. Yeah, exatamente. E isso para mim foi muito impressionante. Ver tomadas de posição, tipo professores que a primeira aula que deram a seguir às eleições sentiram que aquela aula tinha que ser um momento de coming together para todos e explicar que, apesar do presidente, os nossos valores e não sei o quê. Mesmo há Uou, filmes Yeah, yeah. americanos. Para um professor. Sim, e com tipo, metade dos alunos não eram americanos, mexicanos, coreanos, chineses, da Europa, No etc. momento há clube Portanto, dos poetas mortos, subiram para cima da Exatamente. mesa e exatamente. E Mesmo. tu mantiveste na tua como português que estava a aprender alemão e. Sim, exatamente. Sempre a falar alemão. Olha, eu nem vim cá para nada. Finges que não estavas a perceber nada. Por acaso, eu até quis dizer mal. O Trump tem antepassados alemães. Exato. Ele era alemão. Exato. Mas ninguém... Não podemos falar disso, professor. Yeah. Sim. Professor, E há tu lá ao fundo, Yeah. professor, só uma questão. E isso era ótimo. Yeah, isso tinha sido incrível. Olha, deixa passar essa oportunidade. Mais uma vez, se estão desse lado, espero que estejam a gostar do episódio de hoje. Temos aqui José Paiva, Francisco Correia e connosco já temos o Martim? Martim, que não sei, apresenta. Não sei. Olá, meu nome É é que Martim. não é fácil explicar. É, Claro, então, meu nome é Martim, eu venho aqui na qualidade de autor e investigador sobre a história de Veneza, nomeadamente a razão de ser da grandeza de Portugal, ser a razão de ser do declínio de Veneza. Aí é bem. Sabiam disso? bem, eu Não fazia eu ideia. não estava à espera que Portugal este só episódio. passa a ser grande por causa de Veneza, passar a ser pequeno e vice-versa. Mas tu investigaste isso porque já tinhas essa dúvida ou chegaste a essa conclusão? As duas coisas, na verdade. Eu Interessante. já tinha o palpite, porque apanhei assim uma conversa uma vez na mercearia. Mas numa à mercearia frente de cá, casa. ou- Sim, cá à frente de casa tenho uma frutaria, não sei o quê, e as No pessoas italiano. do bairro vão lá. Não, e estava lá a donação, que tem os seus 80 anos, e estavam a ter esta conversa sobre a República de Génova, a República de Veneza, não sei o quê, e eu, como quem não quer a coisa, pus-me ali a apalpar uns melões, mas a esticar o ouvido e apanhei esta teoria e disse, olha que engraçado, tu queres ver? E então fui investigar e, de facto, Veneza era grande porque era aquela cidade europeia que está ali virada para Levante, virada para o Oriente, e tinha um monopólio das especiarias que vinham desde a Ásia Menor, faziam uma data de percurso e depois eram carregadas em barcos no norte do Egito e chegavam a Veneza. Portanto, basicamente, a pimenta, desde que saía da Índia, cada pessoa que agarrava nela levava para a outra já comprava por um valor mais alto, etc, sempre em escada, e os venezianos depois punham-na no mercado europeu. O que os portugueses pensaram foi, não, nós fazemos um bypass a estes gajos, vamos nós à Índia buscar pimenta e vendemos-la mais barato que os venezianos e mesmo assim com um lucro muito maior. Porque os venezianos, imagina, estão a vender por 20 e a margem de lucro deles é 3. Os portugueses vendem por 15 com margem de lucro 14. Chicos espertos, portanto. Yeah, exatamente. Uma das nossas E foi aí que nasceram os chicos características, espertos. exato, que atravessou séculos e séculos de história. Tudo isto para dizer que a comida na alta Idade Média na Europa sabia tão mal, mas tão mal, que a malta ia de barco para a Índia só para buscar pimenta. Yeah. Tipo, tu estás a comer e dizes, pá, não, eu não, Já tinha pensado nisso, pá, eu não por aguento acaso. mais, a sério. Eu Como é que seria? a E hoje em comida dia- antigamente? Chatice, pá. É só. Sal havia? Sal havia, claro. Ao menos isso. Mas não? pimenta Imagina. fazia muita diferença. Para eles faziam Pimenta bué e outras diferença. coisas, Yeah, Mas era- mas noz moscada, por Tem exemplo. noção? Yeah. Tem cardamomo. noção? Porquê que eu estou a tratar por você? É um historiador. Sim, peço desculpa, uma pessoa fica logo. Claro. Era o mesmo tipo de pimenta? Provavelmente era melhor até, ou seja, era pimenta completamente orgânica, biológica, não havia cultura de Mas, ou seja, plantações em massa. Isso queria dizer que era mais forte? Provavelmente sim, também. E depois a pimenta preta, que é a pimenta que nós hoje em dia compramos nos moinhos, é, digamos, a pimenta predominante, tal como o milho amarelo é o milho predominante. Mas há muitos tipos de bagas de pimenta. E, aliás, há os moinhos de 5 pimentas. Mas há muito mais do que 5 pimentas. A questão é que esta pimenta preta acabou por se tornar hegemónica no mundo das pimentas. E isto é um tema que ninguém fala nas pimentas que ficaram para trás. Pois. As pimentas que tiveram que morrer para que a pimenta preta Estamos a falar de triunfasse. quantas Pimentas que vítimas? matámos, não é? Sim. Estamos a falar, se calhar, de uma centena ou mais de tipos de bagas de pimenta. Fogo. O milho é a mesma coisa, o genocídio que é o milho amarelo. Há famílias que vivem no México só para defender os tipos de milho Porque há aquele autóctones. roxo, não é? Milho roxo, milho negro, enfim, e outros tipos de milho amarelo. Enfim, como tudo, a diversidade é uma riqueza e, portanto, quando se perde é uma pena. Mas a pimenta que nós trazíamos lá provavelmente eram muitos tipos de pimenta e fazia-se um bocado de tudo com essa pimenta. Lei de Darwin, não é? E tens uma pimenta favorita? Por acaso, a minha pimenta favorita até é mesmo a pimenta preta para pôr na carbonara. Eu gosto de tostá-la na frigideira e depois moê-la eu próprio no almofariz. Porque Extremamente perfumada. Porque há quem tenha só 5 bagas, mas aquilo também não serve para tudo. Não, e a pimenta branca também é boa, tem o seu lugar no mundo.
Mas enfim, a preta acaba por ser aquela mais versátil também, se quisermos. É o Só- Renault Twingo. Isso. das cimentas. Não podemos perder a parte do historiador, porque eu quero perceber quanto tempo é que demoraste até portanto, arranjares a tua resposta para essa questão. Para esta questão? Sim. Não, O que é que tiveste que fazer? Foi só pimenta não, que Os influenciou. historiadores e Não investigadores teve às vezes que têm que fazer fazer nada, coisas é um- até politicamente incorretas. Claro, é um Isto é tema uma coisa que eu acabei de dizer sem prova nenhuma. Pois foi, mas é um tema que me fascina. Acho mesmo engraçado, por exemplo, nós não aprendemos na escola, para já não aprendemos isto, que os venezianos eram os gajos que estavam na maior, na crista da tempo. onda. Tipo, não há um antes do Vasta Gama. Mas eles chegaram ao ponto de ter piratas contratados para nos fazerem a folha no Estreito de Hormuz, hoje Somália, zona ainda famosa pela sua pirataria. Quem é que nunca foi assambarcado por um pirata somali? Tom Hanks já foi. Quem nunca? Pois é. Que é lusodescendente, portanto isto está tudo incrível. Mais do que isto é difícil. Tom Hanks já foi. Um dia estava a passar Yeah. e afanaram-lhe. Yeah, e é engraçado tipo, ver os venezianos a perder a corrida e ficarem lixados. E aí começa o período fascinante de Veneza, porque Veneza é uma cidade que era muito rica, uma cidade com banca, uma cidade com Portos. portos, com o primeiro gueto judaico nasce em Veneza. Aliás, gueto é uma palavra do dialeto veneziano. Portanto, estava-se a capitalizar de forma muito, muito exponencial a cidade de Veneza, porque o dinheiro que entrava saía também e tudo isso. De repente, perderam o monopólio das especiarias, também não é de um dia para o outro, mas pronto, começaram a perder. Então o que é que eles disseram? Meus filhos, temos aqui esta guita toda, andamos aqui a trabalhar com os meus... Pois, Construir imas. Bora, mas é zaz. E aí começam a partir guita à séria. E chegas ao século XVIII e são os anos dos casinos, são os anos do Casa Nova, são os anos das ligações perigosas, dessas coisas todas, e Veneza torna-se... Posso dizer? Podes Podes dizer o que tu Podes. quiseres, Martim. Estão a ver quando vocês já têm vinho verde, mas precisam de quê para acompanhar o vinho verde? Pois. Não é? Ou seja, Veneza torna-se a casa do vinho verde, torna-se a casa da diversão do mundo. tudo E por é causa o período mais fascinante por causa disto, porque perceberam, olha, também temos aqui cheios da prata. E é daí que vamos buscar a cheios de expressão papel. também, não é? Exatamente, Sim, então num dos dialetos. exatamente. Então o mundo devia pedir desculpa a Veneza, Veneza. ou não? Se calhar devia. Mas se calhar Ou não, se calhar, também, não é? se calhar Portugal é que devia pedir desculpa Pois, ao mundo. eu não queria dizer, mas... Se calhar é mais isso. Se calhar também não temos nos aqui, aguentámos ali a muito Belém, nisso. Até e- porque a cena é, depois pronto, os venezianos começam a torrar dinheiro e nós também vamos torrar dinheiro, só que o nosso dinheiro era para fazer dentes de ouro, para essas coisas. Não criámos Mas, propriamente o Renascimento, nem criámos Pois. propriamente o iluminismo. Sim, nós gastámos tudo também, não é? Nós partimos tudo, mas era um bocado mais em tourada e em... Não é? Diz-me um bom pintor português do século XVI. Ui. Não sei se consigo dizer algo. Difícil. Veneza tem as pasadas. Pois. E é uma cidade que cabe entre Campo de Ourique, Largo do Rato e vai até o Marquês de Pombal. Acho Isso que é o tamanho de Veneza. essas decisões explicam muito do que é Portugal, no fundo. Eu acho que nós sempre fomos um bocadinho mais broncos, ou seja, o nosso gosto sempre foi um bocado mais. Eu quero é touros, o Terreiro do Paço era tourada, por exemplo, vamos queimar uns judeus e umas bruxas. por Aí, exemplo. no Rossio. É isso, ao domingo, é um programa bem passado. Depois, Um domingo normal. Exatamente. E a verdade é que. Isso também estamos aqui na cauda, não é? Eu sempre achei Sim, isso. sim. Ou não? Se Opá, calhar é uma teoria que não necessariamente, faz Espanha muito sentido. tem. Pois. Tem, não sei, depois muito era de importação, tipo o Dom João V, realmente gastou bué dinheiro em arte, mas era tudo italianos. Música italiana, arquitetos italianos, pintores italianos, cantores italianos, é tudo made in Italy. E mandava portugueses para a Itália para estudarem lá, para aprenderem. Mas isso é giro, porque essa riqueza toda histórica depois dá num país muito estranho atualmente, até a nível político, e muita gente às vezes olha para a Itália, olha para os Estás a dizer que o Dom João V explica o André? Não, estou a dizer que tudo o que estamos a falar nesta terceira parte é confuso para perceber o que é a Itália. Portanto, um país com uma riqueza histórica tão grande e depois andam para lá os extremismos e, bem, como todos os outros, mas Sim. a política está sempre toda Não, partida em É, Itália. sem dúvida. e, Eu acho que o grande problema de Itália é que tem um norte de facto muito industrializado, muito forte, muito rico. Se a Lombardia fosse um país independente, como a Lega Nord quer, seria o país com o PIB mais alto de toda a Europa, mais até do que a Alemanha, porque na Lombardia, ou seja, toda a indústria italiana está ali, os carros, a moda, as cerâmicas, you name it, está lá tudo. E depois é um país que leva de arrasto o sul, que é Pois. a zona onde temos a corrupção, a máfia, maiores taxas de desemprego, Sim, mais... então para baixo. Exatamente. E o que eles querem é tipo, filhos, isto é muito simples, faz ali um cortezinho, abaixo de Florença fica É para só- eles, nós ficamos com Florença-Bolonha para cima. está feito. Exatamente. Vamos embora. E a Lega Nord é precisamente isso. Se isso acontecesse, ias gostar menos de Itália. Ia, muito menos. Muito menos, porque a melhor comida está lá em baixo, o melhor clima está lá em baixo, as melhores paisagens estão lá em Mas baixo. deixavas de ir à parte de cima? Não, eu na verdade sempre vivi na parte de cima.
As 3 cidades onde vivia eram perfeito, todas lá em com cima. Então, ia-lhe citar. Opá, por acaso, uma das cidades onde vivi é das cidades mais de direita, mais Lega Nord, mais ricas de Itália, que é a cidade de Brescia, com mais uma palavra que eles têm que é benestanza, que é com mais welfare, qualidade de vida. Está-me a faltar a palavra, tipo... Não é riqueza, mas sim, também com mais abundância. Certo. Mais E abastados. é das cidades mais xenófobas, mais extremizadas neste ponto de vista. É Sim, também, não a cidade, investigaste. é também a cidade da Beretta, das armas, onde fazem armas. Portanto, tem qualquer coisa assim de redneck italiano. Aquilo. Sim, senhor. É assim que se explica. Não estava à espera que isto fosse. Que fôssemos Tanta falar informação, Sinto que vim à escola rednecks hoje. italianos. Sim, eu vou ter que rever este episódio. Tirar E notas. depois tomem notas, sai tudo no exame. Nós depois mandamos o PowerPoint. Isto é uma das novas rubricas do Cacofonia, é um exame feito por Martim, Exatamente. Exato. do professor Martim. Não sei, queres falar de mais alguma coisa, Martim? Tens mais alguma personalidade? Não, mas há uma curiosidade sobre o meu nome. Só há 2 nomes na língua portuguesa que começam e acabam com a letra M. Será que vocês conseguem descobrir o outro antes de ui. definir? Miriam. Boa, olha, incrível. Viram? Viram? Tu Espontâneo, tens uma prima. Não rápido. tenho nada, Há uma não namorada. tenho nada. Incrível. Não tenho. Incrível. A única Miriam que eu conheço odiava. Foi a resposta mais rápida a esta pergunta que eu já vi. Tens que arranjar outra. O que é que eu recebo com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. É um vazio Mas, enorme. yeah. Mas pronto. Mas pronto, olha, então agora para o final, Martim, se tiveres alguma sugestão, alguma coisa. Deixa-me só fazer uma pergunta. Já tinha estado numa entrevista onde não se falasse daquilo que tu achavas que íamos falar? Mas acho incrível. Yeah. mas a ideia foi minha também, se posso Martim, dizer também ou não não. precisava. Se tu vires o nosso chat de Messenger. Sim. Pronto, ok, foi a ideia do Martim. É, Pronto, exato. também não se pode. Não, eu achei que foi uma cena simbiótica. Foi. Não Por é? acaso foi uma conexão, Foi. uma Sabe conexão sabe boa. o que é simbiótica em Berlim? Não. Em Já ouviu Berlim? falar do Kit Kat Club? Só do Berghain. Isso não como é quem vai estranho. para o Berghain, mas mais escuro, mais, Pera. mais dark. Eu nunca lá tive. Não foi o sítio que Não? eu fui. Ou foi? Mas tem muitas salas. Tem uma piscina? Não. Pronto, o Kit Kat tem uma piscina. E é um clube, não sei porque é que agora de repente estamos a falar deste clube de Ainda bem que já estamos a acabar, libertinagem senão ninguém noturna sabe. berlinense. Eu não sei se as pessoas que nos veem sabem que Berlim tem uma cena noturna que não é indiferente. Pois. Será que sabem? Que bom eufemismo. Eu acho que sabem. Que não Sim, é indiferente. eu acho que Não. sabem. Eu acho que sabem. Pronto, o Kit Kat Club durante a pandemia foi transformado em centro de vacinação. É muito engraçado pensar. Pera, mas eu acho E que sim, dizia-se nas uma notícias. piada que era as pessoas que sobrevivem a um mergulho na piscina do Kit Kat Club já não precisam da vacina. Já estão. Tu já estiveste nesse sítio? Não confirmo nem desminto. Não confirmo nem desminto. É a tua sugestão para este episódio. Vão ao Kit Kat Club, sim. Porque Depois não? de tudo o que falar. Sim. Mas atenção, se forem ao Kit Kat Club, não vão vestidos como nós estamos, porque não vos deixam passar da soleira da porta. Qual é o outfit? O outfit é mais, na verdade, menos Cabedal? outfit. Portanto, quanto menos outfit, melhor. Cabedal e pouco. Muito à base de cabedal, sim. E Correntes? algum látex também é permitido. Látex. Ok. Correntes também, mas Não se tenho. quiseres também não usar nada, também podes. Nada absolutamente. Mas na fila, enquanto estás à espera para Não, na entrar? fila as pessoas têm casacos, ok, etc. ok. Portanto, não estás ali ao frio. Mas depois. Portanto, tu vê-los entrar, quando os vês cá fora, parece gente normal. Sim. Entre aspas, calma, não me cancelem. Quando passas do bengaleiro, é Alice in Wonderland. É mesmo, é dizer adeus ao porteiro e entrar. Exatamente. Então pronto, podem ir ao Kit Kat, podem comer também, se quiserem. Podem comer-se. Podem comer. Podem comer-se Podem. quando comem Kit Não Kat. sei se queres acabar com alguma nota. Uma nota? Sim. Que giro. Já agora acabava aqui com uma nota. Que é o lá 440. Pronto, obrigado, Martim. Aos Martins. Claro, foi muito bom. E até à próxima. Adeus, amigos. Vou ter que pensar no que acabou de acontecer. Acabava aqui só com uma nota. Se puder. Acabar com uma nota. E ele disse, ouviste? Ele disse a nota. É que eu ainda pensei, tipo, é que eu por acaso até tenho aqui. Tens uma esse nota no bolso. coisa no bolso. Tantas Posso acabar camadas. com uma nota. Pronto. Acabar com uma nota, mandar uma nota assim. Vou parar. É a canção da cacofonia.